Vou vir aqui, descartar. Eu vou vir aqui, cenários, tá? E aqui embaixo, ó. Se eu vou pegar aqui esse 65, olha só. Esse cenário, vocês estão vendo os quadradinhos aqui? Ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Eu peguei, gravei um registro, que é o que é o registro aqui, só para explicar. Veio uma mensagem, eu gravei a mensagem. Depois eu peguei e busquei dentro do banco de dados todas as mensagens que tiver aqui. Olha, ficou em looping, varrendo toda a conversa que existiu dessa pessoa. Então, todas as conversas que foram registradas estão aí. Certo? Imagina, toda a comunicação que entrou pelo WhatsApp, pelo Telegram ou por uma página web, ele gravou aqui. Certo? E toda vez ele gravou na saída também. Toda vez que ele mandou uma mensagem para alguém, ele gravou o que ele mandou de mensagem lá. Então eu tenho histórico de todas as conversas, de toda a comunicação. Então, a inteligência artificial, quando vai tomar decisão, ele tem o quê? Toda a história que tu teve, além da informação de hoje. Isso, pessoal. Isso escolhamba com todo mundo. Tudo que entrar vai passar nessa base de dados. Só que ele sempre vai gravar, depois eu poderia entrar ali para entender. Sempre ele vai estar gravando quem é que mandou, para quem mandou e qual é o assunto. Certo? Ele vai estar gravando isso. Então, eu usei a base de dados para guardar as conversas. Mas aqui, olha só, eu tenho, o que eu tenho aqui no meio das coisas? Eu tenho outras bases de dados que é informação da minha empresa, do meu negócio. Eu usei o RAG da minha empresa. Usei o Arteiro para nossas conversas. Porque as nossas conversas é diferente de informação do negócio. Então, se nós pensássemos em robótica, todo o conhecimento de robótica vai para onde? Para o RAG. Toda a conversa entre alunos, pais, professores e tudo vai para onde? Para o Arteiro. E toda vez que um pai voltar a conversar com vocês, ou todo um professor conversar com vocês, eu tenho histórico de tudo. Então, a inteligência artificial, ela já é um agente. Porque ela tem independência, porque ela tem informação dupla, ela tem informação de toda a conversa e de toda a informação. Então, ela tem independência. E para ela poder ter independência, o que eu tenho? Eu tenho agentes de decisão. E esse agente de decisão é o quê? Vamos dar uma olhada. É assistente e ele tem todo um prompt que ele vai tomar a decisão. Se eu pegar, o que vocês deveriam estar fazendo? Pegar esse conteúdo, estudar esse conteúdo e dizer, cara, esse prompt é maravilhoso. Porque esse prompt torna esse cara autônomo. Certo? Se você pegar isso aqui, traduzir para português e estudar, você vai entender o que é a diferença de um assistente para um agente. Certo? E aí nós temos aqui, o que é esses aqui? São assistentes. Esse aqui foi um cara que é decisão agente. Certo? Ó, o que é esse cara? Um schedule agente.
Então, eu começo a ter uma estrutura e por isso eu tenho que entender dessas tabelas. Como eu vou guardar a informação. E para uma empresa, isso aqui eu podia se tornar um sistema de venda de forma automática com todas as informações que eu precisaria, baseado nessas questões. Tá? Então, por isso que eu preciso dominar como é que eu crio tabela, como é que eu vou estruturo, mas na verdade, toda a informação de ida e vinda, tudo isso aqui eu nem uso a consultar aqui. Só que eu poderia chegar e dar um curso de uma semana só sobre o que eu posso fazer, automatizar, organizar dentro do Airtable. Que nem aqui, eu tenho vários bancos de dados com várias tabelas dentro delas. Isso aí tudo está na nuvem. Entendeu? Sim, ó, por exemplo, a plataforma de RAG é um banco de dados da nuvem em vetor. Plataformas do que nem Airtable é uma plataforma como se fosse um Access, né? Como se fosse um SQL na nuvem. Só o que acontece? Tudo assina. Né? Mas todas elas têm gratuito. Entendeu? Então, quando você pega e usa isso aqui, por isso que eu disse, vai lá e pega o link. Toda vez que vocês acessam isso aqui, eu ganho crédito. Entendeu? Por quê? Porque eu divulguei isso aqui. Mas isso aí, ou seja, você poderia usar isso dentro das empresas, né, e você ser um afiliado deles. Certo? Então, na verdade, para uma empresa, ele estaria pagando ou para a SQL da Microsoft, ou para a Oracle, ou para o Airtable, ou para e assim por diante. Então, tudo depende do consumo. Sim. Ó, vamos pensar, você não quer ter o Airtable, você vai ter que ter um outro banco de dados que poderia ser o SQL, o MySQL, na nuvem, gravado lá, pode usar. Para isso, eu iria aqui e não usaria o Airtable, botão da direita, novo, eu posso usar qualquer uma, só que eu tenho que estruturar isso, e pode ser que alguém, né, ó, SQL, MySQL, eu posso fazer lá, certo? Eu posso fazer PostgreSQL, eu posso fazer Microsoft SQL, e assim por diante. Só que, né, o Airtable, ele é barato e eficiente. Então, eu e a galera toda adotamos ele como parte de uso assim. Ah, sim, daí tu tem que olhar na tabela. Ó, isso não dá para nem falar, porque cada um é diferente, cada momento é diferente. Provavelmente no futuro vai ser muito mais barato. Né? Mas tu tem que pensar, não tem negócio que não tenha repositórios. Então, é isso que eu queria falar do Airtable. Vamos falar do outro, onde está o Apify. Certo? Ó, podiam olhar o preço aqui, depois vocês olhem. Hoje não é o caso da gente ver. Quando a gente entra no Apify Console, eu quero que vocês entendam que ele tem duas tarefas. Qual é a função do Apify? Raspagem. Ele é uma ferramenta